Teremos agora uma aula de História Geral. A nossa avaliação será no dia 2 de julho, viu? Próxima sexta-feira. Então é o seguinte, a nossa prova vai ser correspondente ao capítulo 8, um capítulo muito pequeno, porém tem uns detalhezinhos que a gente tem que ver, tá? O nome do capítulo é Os Primeiros Habitantes das Américas, tá? E durante esse capítulo aí a gente vai entender o que significa o termo América, tá? Qual razão leva esse nome, América? Temos aí uma grande extensão de terra conhecida como América do Norte. Acho que eu já expliquei isso para vocês, né? América do Norte, América Central, e América do Sul. Fica aqui, entre outros, fica o Brasil e outros países aqui. Então é o seguinte, na página 88, que é onde começa o nosso assunto, nós temos algumas palavrinhas que a gente tem que saber o significado. Por exemplo, Novo Mundo. Novo Mundo é exatamente a América. Digamos assim, anexada pelos europeus, né? Aqui vieram espanhóis, ingleses, portugueses, franceses e holandeses. Vieram com toda aquela vontade de explorar, né? De explorar a América no sentido de, não, essa terra é terra de ninguém, enfim, acabaram até, digamos, anexando aqui essa região todinha ao modelo europeu. Então, o Novo Mundo é a América, tá bom? Nós temos também uma outra palavrinha que significa pré-colombiano, ou pré-colombianos no plural. Quem eram os povos ou pessoas pré-colombianas? Eram exatamente os nativos da América. Eram as pessoas que aqui viviam, tá? Que tinham sua vida, sua cultura, enfim, antes da chegada dos europeus. Eram os nativos que viviam aqui antes da chegada de Colombo ou dos europeus, tá bom? E temos que entender também aí essa palavra chamada eurocêntrico. Eurocêntrico. Euro vem de Europa e cêntrico quer dizer centro da Europa, ou seja, ao modelo europeu, tudo deve ser comparado à Europa, ou seja, a Europa no centro do mundo, no centro de tudo, tá bom? Ou seja, na visão da Europa, ela era, digamos, a civilização a ser copiada, né? Então, os demais povos do Novo Mundo, por exemplo, estavam atrasados com relação à Europa, porque a Europa é o centro de tudo. Em comparação a ela, os demais estão atrasados e devem ser, digamos assim, conquistados, viu? O Novo Mundo foi conquistado pelos europeus, né? Então nós temos aí alguns povos pré-colombianos de todos os tipos de povos que nós pudermos imaginar. Nós temos que nós também chamamos de índios ou indígenas, né? Que são os povos que aqui habitavam e são de diferentes etnias, diferentes formatos. Nós temos povos muito avançados como os incas, os maias e os astecas. Os incas, inventores de muitas coisas interessantes, não tinham leitura, não tinham livros nem literatura, mas eles sabiam contar, eles usavam o quipu para contar seus materiais, suas coisas, né? Os maias conheciam matemática e astronomia e fizeram calendários interessantíssimos, né? Calendários circulares que só os maias sabiam fazer, né? E que os maias, puxar aqui uns mais de calendários, né? Os astecas, os inventores do chocolate, os cabras que descobriram o chocolate, também tinham grandes pirâmides escalonadas que serviam
para sacrifícios humanos. As grandes pirâmides dos astecas, que hoje é situado num país chamado México. Os incas vivem hoje num país, no passado, hoje, no presente, é um país chamado Peru. Ótimo, Peru. Os mais vivem no país no sul do México e também um pedacinho da América Central. Sul do México, Guatemala, enfim. Um pedacinho da América Central. Os incas inventaram a pipoca, que os europeus patentearam, como se fosse deles, né? Os americanos também patentearam a pipoquinha. São povos, incas, maias e astecas, são povos altamente desenvolvidos, tinham cidades, tinham templos religiosos, tinham cultura. As cidades astecas eram tão grandes como cidades espanholas lá na Europa, até maior. Eram grandes engenheiros, arquitetos, construíam coisas que deixavam os europeus espantados. Como é que eles fizeram isso? Deve ter sido os alienígenas, não pode? Né? Quando você não consegue explicar coisas, bota a culpa nos aliens, né? Enfim. Olha só, além desses povos aí, incas, maias e astecas, haviam também os povos que habitavam o Brasil, né? Nosso país, por exemplo, os índios chamavam de Pindorama, que significa terra dos papagaios em Tupi. Terra dos papagaios. Devia ter papagaio para danar, para ter o nome desse. Então é só. Aqui no Brasil viviam também tribos que habitavam as mais diferentes regiões, como por exemplo, havia as tribos que eram mais ligadas ao litoral, mais curiosos, enfim, mais amistosos, foram os que receberam os portugueses, né? E haviam tribos que habitavam o interior. Assim como na América do Norte, América Central e América do Sul, nas demais localidades, os índios, eles tinham seus costumes próprios. Eles não eram animais selvagens, não, eles tinham cultura também, né? Eles sabiam fazer coisas, eles tinham religião, inclusive. Eles tinham chefes, que nós chamamos de cacique, o chefe dos índios, do indígena. Eles tinham o pajé, o xamã, que eram os curandeiros. Né? Os índios não eram à toa, como os europeus imaginavam. Quando o Cabral chegou aqui com sua esquadra, né, historinha que nós já sabemos, veio no navio de Cabral um rapazinho chamado Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. O que é que o Pero Vaz de Caminha fez? Escreveu uma carta enorme falando sobre esses nativos, né? E mandou essa carta para o rei de Portugal. Caminha disse: os índios são bonitinhos, mas não andam pelados, andam sem roupa. São criaturas sem alma, mas são bonitos, são legaizinhos, comem macaxeira, comem fruta, caem das árvores, enfim. Tomam banho todo dia e tal, enfim, tal. Vamos lá. Pois é. Então, Pindorama é a terra dos papagaios, é indígena. Os índios do Brasil tinham cultura, tinham religião. Inclusive essa danada dessa religião deles era muito ligada às forças da natureza, né? Chama isso de animismo. Desculpem, vamos ver aqui. Que consiste o animismo exatamente na questão da pagelança. Um exemplo de como esse animismo pode ser utilizado. Suponhamos que o pajé precise curar alguém e tal. O pajézão aqui doidão, curando aqui o cara. Então, o pajé vai pegar um pedaço da natureza para curar essas pessoas, né? Ele vai fazer uma oração sacudindo um raminho de galho de folhas para curar alguém da tribo que, suponhamos, esse índiozinho aqui acabou exagerando no salmão, né? E deu aquela dor de barriga básica, enfim, tal. Então, o que é que ocorre? Com esse pedaço da natureza em mãos, o pajé atribui a ele poderes mágicos, porque para ele a natureza tinha alma. E tudo que tinha alma deveria ser levado em consideração, né?
Então o que é que vai ocorrer? Utilizando esse pedaço da natureza, o pajé vai, digamos assim, exercer um costume que os indígenas tinham, que a gente chama isso de religião animista, né? Animista. Na cabeça do índio, no entendimento do índio, tudo que existia tinha alma, né? A árvore tinha alma, os rios tinham alma, os pássaros tinham alma. Pegar um pedaço dessa árvore para utilizar para fazer um chá ou fazer uma reza é como se pegasse emprestado um pedaço dessa natureza, dessa alma, e curasse aquela criatura que estava aí sofrendo de dores, né? Enfim, tá, até o costume de alguém rezar em outro com um galho de folha é um costume também de geração a geração passado, incrementado na religião, implementado aí na religião cristã, né? Tem muitos cristãos que rezam com galho de folha, né? Quando a criança está muito doente, acontece muito isso ainda. Então essa é a natureza do índio, né? Essa era a religião do índio, principalmente alguns índios que viviam aqui na América do Sul, mas precisamente aqui no Brasil. Então, gente, aqui no nosso livro didático nós vimos aqui, dei uma lida com cuidado nessa parte que fala das cidades incas, no Machu Picchu. Que linda cidade Machu Picchu, situado aí numa montanha muito alta, né, localizado a 2.400 metros de altitude. Nossa, falta fôlego só em olhar, imagine subir numa montanha dessa. Então é o seguinte, nós temos aqui um exemplo da literatura maia, né? É assim que eles também faziam seus calendários, tá bom? Preste atenção que os calendários maias são muito importantes de você compreender. Dá uma lida no textinho aqui. Eles são assim, muito ligados à astronomia, enfim, né? Nós temos aqui também uma pirâmide asteca que servia como um monumento de sacrifício humano. Nós temos aqui o parte que fala da terra dos papagaios, que a gente vai ler aqui, vai ver um pouquinho sobre a cultura indígena no Brasil, né? A gente vai ver a questão da Companhia de Jesus, que já falamos muitas vezes, dos jesuítas que vinham para ajudar o índio a falar português e também ajudar o índio a entender a religião cristã, né? Dê uma olhadazinha nessa Guerra Justa também, que é muito importante você dar uma lida nessa parte aí, tá bom? A Guerra Justa é quando o índio entrava em conflito com com o homem branco. A igreja proibia a escravidão do índio, mas numa guerra justa, se o índio perdesse a batalha, ele poderia muito bem ser feito de escravo pelo homem branco, pelo homem europeu. Isso é chamada guerra justa, tá bom? Então ninguém poderia questionar, porque foi a igreja que falou. Eita, igreja poderosa danada. Então aqui nós temos aqui a parte que fala do curiosidades, dá uma lida também, viu, gente? Dá uma olhadinha, sossegado aí, tranquilo. Qualquer dúvida você deixa um comentário que a gente responde a dúvida de vocês, tá bom? Então até mais, fiquem de paz, fiquem de boa, muita saúde, boa sorte, sucesso na prova. Para quem não sabe, quem vai arriscar é só boa sorte, mas para quem estuda é sucesso, vai, gente? Até mais, boa prova a todos. Valeu, gente!